Você quer ser valorizada e não sabe o que fazer? Aprenda a usar o seu tempo como acelerador para os seus resultados. Quer ser valorizada? Hoje nós vamos falar mais do tempo, porque quando você se valoriza, o mundo te valoriza. E se você valoriza o seu tempo, você acelera o seu tempo, você tem os resultados que você deseja. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre como é o tempo na nossa mente, no nosso mundo aqui, e como isso reflete nos teus resultados, como você funciona. A mente, ela é atemporal. O que significa isso? O passado, o futuro e o agora, para ela, tudo a mesma coisa. E como isso influencia na tua vida? Por a mente ser atemporal. Por quê? Ela não sabe o que é passado, o que é futuro. E eu vou explicar para você como funciona tudo isso, porque tempo é vida. Pare de jogar a sua vida fora. Depois dessa aula, você não tem mais desculpa para fazer isso. E antes da gente dar continuidade, vamos aí, se você está no YouTube, toca no sininho para você receber notificação das próximas aulas. E se você achar essa aula relevante no final, você compartilha. Se quiser compartilhar agora, você pode compartilhar também, porque isso vai ajudar você e outras pessoas. Pessoal do Insta também compartilha, do Facebook. Então é isso. O primeiro passo para você saber se valorizar, e para isso você precisa valorizar o seu tempo. E como você faz isso? Então, o primeiro passo é você saber valorizar o seu tempo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você parar de perder o seu tempo no passado ou no futuro. Porque quando você fica mais tempo no futuro, você cria ansiedade e você pode desencadear sérios problemas. Porque pessoas ansiosas, nós sabemos que metem os pés pelas mãos. E o que significa isso? Está no passado. No passado é quando você fica revivendo a todos os momentos. Você está ali lembrando de coisas que te aconteceram. E quando você fica no futuro, é que você só fica idealizando. Fica só pensando lá no futuro. Tipo, hoje está aqui, mas está acontecendo isso lá. Quando eu chegar lá, vai acontecer aquilo. Ou seja, você está sempre lá no futuro, você não está aqui. E aí você está no futuro, criando expectativas. Às vezes, criando expectativas, o que é você estar no futuro? É você, às vezes, ter um relacionamento e você ficar idealizando que aquilo vai acontecer. Às vezes, no trabalho também, você idealiza coisas que você espera que as pessoas façam. Às vezes, em casa, com os filhos, você idealiza que os seus filhos vão ter determinado comportamento e também não tem. Então, você fica num processo de frustração. Enrolei a língua agora. De frustração. Por quê? Você espera que as pessoas façam uma coisa e acontece outra, e às vezes até também coisas que você imagina para a sua vida, e aí você fica naquela expectativa e você se decepciona. E vale lembra que a gente fala também de energias? Quando você se decepciona, você cria uma sombra, um bloco de energia que te acompanha, que bloqueia os teus resultados, teus relacionamentos, tua vida em si. Terceiro passo é você deixar de criar expectativa no que você não tem controle, que as pessoas, por exemplo, você não tem controle. Nem sobre sua vida em si, do que vai acontecer amanhã, nem sobre as pessoas. E principalmente sobre as pessoas têm as próprias crenças delas. Elas dão o que elas têm e você não pode mudar isso. Quando você fica no passado, você não pode fazer nada, porque o passado já passou. E é mais provável que você reviva as mesmas dores e reproduza no futuro os resultados similares àqueles que te aconteceram no passado. Não é bastante comum você trabalha e sempre o teu resultado é sempre o mesmo, porque você está revivendo lá o passado. E o quarto passo, o melhor lugar que você deve estar é no agora, no hoje, porque o agora, usado de maneira consciente, produz
o futuro que você deseja, aquilo que você realmente quer. Então, o que você tem que ficar alerta? Tem muitas coisas, hoje nós temos muitas informações, nós temos pessoas prometendo coisas que elas não podem cumprir, porque os resultados dependem da sua capacidade de desenvolver coisas. Então, o que nós vamos falar aqui não é pílula mágica, tudo tem um processo, ou seja, um tempo. O tempo precisa ser respeitado. E o que eu posso te dizer é que se alguém te oferece mágica, desconfie, porque isso não existe. Quanto tempo leva, por exemplo, para você fazer uma panela de arroz? Para quem sabe fazer aquilo, às vezes 20 minutos, 30 minutos. Coceirando o nariz. Para quem não sabe desenvolver, fazer aquele arroz, pode demorar 1 hora. E às vezes não sai como resolvido. Isso chama lei da semeadura. Tudo tem um tempo, tudo que você vai fazer leva um tempo. Então, valorizar você, valorizar o seu tempo, entender o tempo das coisas e desenvolver aquela atividade ou projeto ou objetivo de acordo com o tempo que é necessário para aquela coisa. Agora, por que sua mente vive entre o futuro e o passado? Por que é uma pergunta, né? Por que a sua mente vive mais entre o futuro e o passado, fazendo com que você não consiga realizar seus sonhos, desejos, objetivos? Você precisa entender uma coisa: a sua mente funciona e use a seu favor. Ela é atemporal, mas ela faz você realizar coisas. O aparelho usado pela mente é o cérebro. Então, nós temos a mente, que ela não é física, algumas pessoas chamam de alma, chamam de força maior, que é a mente que faz funcionar as coisas. E nós temos o cérebro, que é o aparelho pelo qual a mente se manifesta. Estudos científicos comprovam essa atemporalidade que eu estou te falando. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso através de um exame específico, como a ressonância magnética. Então, coloca-se ali um grupo de pessoas e faz com que a pessoa relembre parte do passado, outro grupo faz do futuro, aquela mesma pessoa faz diversos. Então, e ali eles fazem o exame que chegaram a esse resultado, né? E outros equipamentos, né? Cada dia a ciência vem se desenvolvendo ainda mais. E o interessante nessa comprovação foi que o cérebro, ele não define, não sabe o que é passado, o que é futuro. Se você ficar usando a sua imaginação no passado, seja acontecimentos de sucesso ou de fracasso, ou seja, negativo ou positivo, o que vai acontecer? Você vai ficar presa no passado. E se você ficar pensando que vai dar tudo certo, pensando positivo, e não fizer nada na sua vida, no agora, você vai ficar na ansiedade. Que aí nós temos hoje um número muito grande de pessoas com problemas de ansiedade. Logo, entre esses 3 estágios, entre passado, presente e futuro, o melhor lugar que você precisa estar é no agora, é aproveitar o agora, entender o agora. Porque o seu cérebro, o que ele faz? Ele adora viver no passado ou no futuro. Por que ele faz isso? Por que ele gosta de viver no passado ou no futuro? Porque nesses 2 lugares ele não gasta muita energia. E como ele vive no passado ou no futuro, ele não te deixa você viver o que você deseja, você realizar seus sonhos, seus objetivos. E aquilo que você ainda consegue fazer, nos relapsos do agora que você consegue fazer. E por que o seu cérebro adora viver no passado? Ele não te deixa você viver o que você quer. O que acontece? O seu cérebro, ele tem a tentativa de defender você. Ele não quer destruir seus sonhos e seus objetivos. O seu cérebro, ele consome 20%, ele tem mais ou menos 1,5 kg, ou 1,4 kg, me parece. Ele consome 20% da sua energia vital. Você imagina, uma pessoa de 80 quilos, 60 quilos, 20% da energia que ela produz,
é para o cérebro, por isso que ele entra em colapso quando a gente faz coisas novas, né? Então, o que acontece com o cérebro? Agora, segundo, ele tem medo de tudo que é novo. Por quê? O processo de aprendizado, sempre que você vai fazer uma coisa nova, embora você pense que não está aprendendo ou estudando, o teu cérebro sente essa mudança. Então, o processo novo, quando você vai aprender coisa nova, o processo de aprendizado consome mais energia. Logo, o teu cérebro, como ele é uma máquina, ele associa isso a uma ameaça, porque ele está pré-programado para fugir disso. Porque se você gastar mais energia, ele pensa que vai morrer. Logo, ele não é seu inimigo, ele tem uma autodefesa. Então, a sua mente, o seu cérebro não são seus inimigos. O seu cérebro tem um gatilho. A sua mente não é sua inimiga, mesmo porque a sua mente está sempre em alerta. Ela está sempre fazendo, mesmo quando você está dormindo, a sua mente está produzindo. Só que o seu cérebro, como um mecanismo, como um equipamento, ele tem um gatilho de autoproteção para te proteger. Lembra quando você vai aprender algo novo? Muitas vezes você se sente cansada? É o mesmo mecanismo de defesa querendo gastar o mínimo de energia. Porque para aprender, usa muito mais energia do que seu cérebro, da forma como ele está acostumado, vivendo no automático, porque a maioria do nosso tempo nós estamos vivendo no automático, coisas que nós já aprendemos. Vamos te dar o exemplo do celular. Quando a bateria está terminando, o que ele diz para você? Para você colocar em modo econômico. E isso, o nosso cérebro, ele faz isso de maneira automática, ou seja, tirando você do caminho daquilo que você deseja e para você retornar a fazer aquilo que você sempre fez. Então, é a mesma coisa que o seu cérebro faz com você. Sua mente não se cansa, mas o cérebro, sim, ele se cansa porque ele é um equipamento físico. Agora, como você pode ajudar o seu cérebro a não destruir os seus sonhos com esse gatilho de autoproteção? Como você pode resolver isso? Alimentando o seu cérebro, a sua mente e o seu físico. Oferecer uma recompensa. O que seria isso? Quando você termina, por exemplo, você vai fazer uma coisa que você não gosta de fazer. E aí, o que você pode fazer? Você desenvolve um meio de você driblar o seu cérebro. Você vai fazer uma atividade que você não gosta muito, porque não é que você não gosta, é que você não sabe ainda, porque é novo, então o teu cérebro fala assim, às vezes você tenta ler um livro, você para no meio, às vezes você tenta desenvolver um trabalho, ele para no meio. E aí, como você pode enganar ele? Ou seja, como uma criança, é você fazer aquilo que você precisa fazer e no final, terminou a tarefa, você comemora ou alguma coisa assim. Que essa parte de quando a gente levanta a nossa energia, o cérebro ganha mais energia. É você fazer alguma coisa que você gosta de fazer, como ver um filme, ou de repente, não sei, fazer uma viagem, ou tomar um sorvete, que seja. Só não pode viciar muito nesse negócio de recompensa com comida, porque o corpo não aguenta, ele vai crescer para os lados, né? Por quê? Então, é você terminar a tarefa e fazer alguma coisa que te dê prazer. Porque o cérebro, ele está programado para quê? Ele está programado para fugir. Ele está sempre em busca do prazer. Ele não quer fazer coisas que doem, porque ele pensa que vai morrer. Então, ele está sempre ou para fugir ou ir em busca do prazer. A segunda coisa que você pode fazer é uma boa alimentação. Existe, inclusive, alimentação para o cérebro. Dá uma busca aí no Google que você vai encontrar. Eu sei que é um dos alimentos que o cérebro gosta. Acho que são castanhas, abacate. Tem alguns, isso não é minha área, mas tem alguns alimentos e alguns até algumas vitaminas que ajudam ao cérebro. E a outra, que você já está acostumado, que todo mundo fala, é exercício físico, né? E muitas pessoas não fazem porque pensam que vai ter que ir para uma academia, tem que fazer muita coisa, e às vezes são coisas básicas que você pode fazer em casa
que te dá mais energia ao corpo. E a quarta coisa que você pode fazer para ajudar também no teu desenvolvimento, para você usar o melhor o seu tempo, para você se desenvolver mais e se sentir valorizada, porque ninguém vai te valorizar antes de você. A primeira pessoa que te valoriza é você. Então, a ressignificação para o seu cérebro é muito importante. O que é ressignificação, Silene? É você... Sabe aquelas conversas internas que você tem com você? Quando você vai fazer alguma coisa, aí você, não, eu não consigo fazer isso, e aí tem aquela conversa que o teu cérebro te conta, aquela história que você não pode fazer porque não vai dar certo, que você não pode fazer porque vai doer, porque outra pessoa não fez e não deu certo. Te conta várias histórias para você não fazer aquilo que precisa fazer. Então, você faz o quê? O processo de ressignificação, falando com você mesmo, trocando aquela informação que você tem, que o teu cérebro tem, que ele tá... Aquela informação, às vezes, está no consciente e no subconsciente. Quando você diz que vai fazer uma coisa, automaticamente é como se você acessa, literalmente, um banco de dados, onde ele diz para você que você não pode fazer aquilo. E aí você começa a ressignificar, dizer por quê que você precisa fazer aquilo, quais são os benefícios que você vai ter. Então, você vai fazendo uma autossugestão para o seu cérebro, que vai chegar uma hora que ele vai aceitar e vai te facilitar para fazer. O quinto elemento que você deve usar é silenciar a mente. O que é silenciar? Pode ser uma meditação, se você já faz meditação, ótimo, então você já está nesse processo. Tem pessoas que não conseguem ainda, mas é você silenciar a mente, sabe? Aquele 1 minuto, 1 minuto. Esse 1 minuto, quando você silencia a mente, você consegue acessar a tua força maior, seja a energia universal, a energia de Deus, a força maior, o Criador. Que você, é de onde vem a nossa força vital, é de onde vem as nossas, como a gente se desenvolve. Então, tudo isso, para quê? Porque o seu cérebro é um aparelho físico. A mente não é um aparelho físico, mas o teu cérebro é. É como a televisão, por exemplo. As informações, quando nós ligamos a televisão, quando você liga o seu celular, onde é que estão essas informações? Na nuvem? No universo, na nuvem. Está aqui. Só que nossos olhos, eles não conseguem ver. Então, o nosso cérebro, ele conecta com essas informações que você deseja, com o que você quer para você. Agora, nós vamos falar de como você deve distribuir o seu tempo. Qual uma forma melhor de você distribuir o seu tempo. Mas antes, seja em qual, se você estiver no YouTube, compartilhe o vídeo, toca no sininho, faz alguma coisa aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se você está no Facebook, eu acho que tem como você compartilhar também, dar um joinha no Instagram. E é por aí. Então, nós vamos, trabalhar agora como você pode distribuir o seu tempo com foco no que você deseja. Porque, gente, tempo é vida. Tempo é vida. Então, como distribuir esse tempo? Qual a melhor maneira? Qual que é o ideal? O ideal é que você use 10% do seu tempo, ou seja, 10% da sua energia focado no passado. O que é o passado? O passado é o banco de dados. É quando eu quero uma informação, eu busco lá. Quando eu quero uma referência, eu busco lá para saber. Então, é o meu pensamento. Pensar coisas específicas que me ajudem. Então, é o meu banco de dados. É você usar 10% da sua energia, 10% do seu tempo ali para você buscar no seu banco de dados. Pode ser, às vezes, através de uma meditação, mas é uma meditação diferente daquela calada. 70% você precisa do seu tempo, da sua energia usado no agora. Ou seja, fazer o que precisa ser feito. Todos os seus resultados são construídos no agora. Você nunca pode construir o seu futuro lá no passado, nem lá no futuro. Então, 70% do seu tempo, da sua energia, você deve usar no agora. E 20% lá no futuro. Por quê? Silene, porque lembra que nós falamos? São 3 tempos. 3 tempos que nós humanos entendemos. Por quê? A mente é atemporal, para ela tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
e no que a gente foca é o que a gente cria. Então, é necessário planejar, sim, porque sem planejamento você não vai saber para onde você vai. E para planejar, você precisa fazer planejamento. Como, por exemplo, você não pode fazer uma viagem sem planejar. A mesma coisa, então, as pessoas planejam muito bem viagem, né? Planejar a nossa vida, a sua vida, mesmo que amanhã não seja aquilo que você planejou, mas é necessário para você ter um rumo. Então, esses 20% de energia você deve usar para você planejar. Planejar é você planejar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Isso eu já dei em várias aulas de objetivos e metas, que muitas coisas da sua imaginação não vão acontecer. Mas, às vezes, de uma criatividade, de algo que você pensa, que você idealiza, é um caminho que para você chegar onde você quer. E para você chegar em algum lugar, tem que ter um primeiro passo. Então, os 20% você tira do seu tempo, da sua energia, para você planejar. Mas lembrando, 70% você deve estar no agora. O que acontece é o contrário. A maioria de nós vive mais no passado, remoendo o passado, normalmente em coisas negativas, ou no futuro, com ansiedade, com medos, com inseguranças. Então, é você começar a vigiar, começar a entender. Então, por que eu falei que não existe pílula mágica? Eu estou dando aqui a estrutura. Isso significa que você vai conseguir implementar com maestria de primeira? Não, não vai, porque existe um processo de aprendizagem que você precisa entender isso. Você já tem as informações, mas você vai colocando em prática e aos poucos você vai trazendo para a sua vida. Agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho, respira e pensa. Quanto tempo você perdeu esperando o que os outros iam fazer para que você tivesse determinado resultado? Quanto tempo você perdeu pensando em coisas lá do seu passado que deveriam ter acontecido, não aconteceram, que você deveria ter feito isso ou aquilo, ou que você fez aquilo, se arrependeu, já passou. Tudo que você tem é que agradecer pelos acertos, perdoar aquilo que não foi feito e se desligar daquilo. Por quê? A sua mente, ela fica desgovernada. Eu costumo falar assim, parece um cavalo que vai pulando por aí, mas aí eu dei um exemplo aqui mais prático, que é um carro. É um carro desgovernado. É um carro sem motorista. Ela fica indo para frente, para trás, para qualquer lugar e não vai. Ela está sem controle. E qualquer situação, ela pula daqui para o passado, para o futuro e para o passado e fica nesse loop. Ela vive, né? Por isso você vive nesse loop de repetição de resultados. A questão é que só muda os atores. Normalmente, os resultados são os mesmos nos relacionamentos, nos negócios, nas amizades. Por exemplo, pessoa que ela trabalha numa empresa que, eu não gosto do meu chefe, porque o meu chefe blá, 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 blá. Aí ela arrumou outro emprego e aquele chefe é igualzinho, porque ela reviveu tanto o passado, ela criou o futuro agora de novo. Sempre teve um namorado que dava problema, ela vai lá, revive, remoe aquilo, traz de novo a pessoa para a vida dela com as mesmas características daquele fulano do antes. Então, por quê? Porque estava em conexão lá, vivendo aquele passado. Amizades, negócios que não deu certo, porque fez um negócio que não deu certo, trabalhou numa empresa que não deu certo, começa a lembrar daquilo e traz isso para a sua vida. Então, viver no passado e no futuro é extremamente perigoso. Além do problema de ansiedade e problema de depressão, que causa absurdamente. Então, é errado, não é bom ficar no futuro, não é bom ficar no passado, e também só no agora também você acaba não tendo referência. Então, tem que haver uma distribuição, um equilíbrio, assim que a nossa vida precisa de equilíbrio. E nós precisamos estar presentes para isso. Porque você precisa desse equilíbrio para você planejar de modo certo. Passar a usar o seu banco de dados, por exemplo, você está usando o seu banco de dados lá do passado, mas foram coisas que não foram boas para você. Então, esse banco de dados está bichado. Aí você usa algumas técnicas
para você ressignificar alguma coisa, para que aquele banco de dados não te dê informação no automático que vai te prejudicar. Mas como focar no agora, ainda que sua vida esteja uma bagunça, um desastre? Tem pessoas que estão vivendo isso, que estão num momento difícil. E aí é mais um motivo para você realmente viver e trazer o seu agora, transformar a sua vida agora, porque se a vida está um desastre, foi um processo que veio de lá, do passado, né? Então, primeiro, aí o que você pode fazer? Você separa as coisas que você precisa fazer. Lembra que nós estamos falando aqui do tempo, de como melhorar o seu tempo, valorizar o seu tempo, que só você pode fazer isso, ninguém pode valorizar por você. Então, o que você pode? A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. Gente, acho que o Facebook logo mais vai cair, que eu estou com o celular que está com bateria fraca, mas eu estou no Instagram e no YouTube. No YouTube você me encontra como Silene de Souza. No Instagram é Silene de Souza Oficial. Então, primeiro você separar as coisas assim, da mesma forma que você separa as roupas para lavar. Você não separa as roupas na sua casa? Separa as roupas íntimas para você lavar de uma vez, lá na máquina, colocar na máquina, depois você coloca as roupas brancas, depois você coloca as roupas escuras. A mesma coisa você deve fazer com os seus afazeres. Separar o que te rouba tempo, por exemplo. Mídias sociais. O que eu faço nas mídias sociais? Eu vejo vídeos que me ajudam a desenvolver o meu autodesenvolvimento. Beleza. Quanto tempo? Legal, então você vê aquilo que realmente vai te ajudar. Conversa com pessoas, conversa sem sentido, conversa que não vai levar a lugar algum e que está te perturbando, está tirando seu tempo, às vezes até plantando coisas que vão te prejudicar. Então, elimina. É uma coisa que você vai fazer do dia para a noite? Não, é um processo. No trabalho, por exemplo, o que me dá resultado? Separar aquelas atividades que te dá resultado. O que realmente eu devo fazer? Eu estou fazendo essas perguntas que você vai fazer para você. O que realmente eu devo fazer, eu, pessoa, comigo mesma, eu vou lá e vou ativamente fazer aquilo, ou que eu posso atribuir, passar para outras pessoas fazerem. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático. Digamos que você trabalha com vendas, você atende cliente, onde você gera resultado financeiro, resultado maior. E aí tem algumas atividades no escritório que qualquer pessoa que não tem as mesmas habilidades que você poderia fazer, e você fica lá perdendo tempo fazendo. Então você pode delegar isso, e às vezes em casa também. E aí você vê o que você pode delegar, o que você pode passar para outras pessoas fazer, o que você pode fazer. Aí você consegue economizar algum tempo. Ou se você trabalha em casa, se você ficar olhando para casa, toda hora tem o que fazer, como lavar a louça, limpar a casa, é você deixar um dia ou um determinados horários para fazer aquilo, porque senão você vai se perder com o seu tempo. A terceira pergunta é o que eu realmente, eu estou falando eu, mas é você, então vamos pensar assim, o que você, aí você fala com você, o que eu realmente preciso fazer para chegar onde eu quero? O que significa isso? Eu já tenho o que eu quero? O que outras pessoas fizeram para chegar lá? Você bolar um plano para isso. O que eu preciso aprender? Então, isso já está no quarto. É o quarto item. O que eu preciso aprender que vai me ajudar a chegar onde eu quero? Eu preciso... Eu dou um exemplo do bolo que é bastante prático, mas a vida real, isso você pode usar para construir uma empresa, por exemplo. Eu vou fazer um bolo, eu não tenho os ingredientes. O que eu preciso comprar para fazer? Eu vou construir uma empresa. No que eu vou trabalhar? Aquilo é o ramo que eu gosto, que eu me identifico, que eu sei fazer? Eu não sei fazer, mas eu gosto. Legal. Quais os cursos você precisa fazer? Em quanto tempo isso ali vai levar, entende? Mas é uma coisa que eu já desenvolvo, é um trabalho que você já desenvolve. Aí você vai eliminar coisas que não vai te ajudar para chegar onde você quer, e você vai eliminando coisas que roubam o seu tempo. E lembrando que você, como mãe, sempre ter aquele tempo disponível para os seus filhos, isso não pode ser tirado, ao contrário, tem que ter incluindo, né? Os filhos a gente precisa incluir, não excluir.
Agora que você já entendeu o tempo, você precisa desenvolver o quê? Hábitos. Hábitos. Eu vou falar como você separar os hábitos que você deve desenvolver. Por quê? Às vezes você tá lá com o gás todo, você sabe o que você vai fazer e de repente você começa a fazer, aí você vê que é muita coisa para aprender e aí você começa a fazer e você vai lá e você deixa, falar isso não é para mim, larga aquilo lá e não faz mais. Por quê? Porque, de novo, o seu cérebro está ali te segurando, porque ele vai gastar energia, ele pensa que vai morrer. Então, você precisa fazer uma coisa para ajudar ele a desenvolver hábitos, novos hábitos. Esses novos hábitos você precisa desenvolver de acordo com aquilo que você deseja viver, aquilo que você quer no seu desejo de vida. Por que desenvolver novos hábitos? Como eu te falei, você acha que você lembra, né? O cérebro, ele adora viver no passado e no futuro, não te deixando viver o que você realmente deseja. E nós falamos o quê? Nós falamos que o cérebro economiza energia. E como ele faz isso? Quando um hábito torna-se parte de você, um hábito só vai seguir. E como que esse hábito pode tornar parte de você? Porque quando ele torna parte de você, você economiza energia. E um hábito só vai se tornar parte de você quando você fizer aquela mesma coisa por várias vezes. Porque nós aprendemos com a prática e repetição. Muitas vezes, até que se torne um hábito, para você prática e repetição, o que vai fazer? Ele vai fazer um caminho neural na nossa cabeça, que aí é como você deixar a tua TV já naquele canal, quando você liga, ele está naquele canal. Então, quando nós desenvolvemos um hábito, repetimos várias vezes aquela mesma coisa, ela torna-se um hábito, e ele forma esse caminho neural no cérebro que ele liga. E aí é o momento que você não precisa mais fazer esforço para aquela atividade. O exemplo mais comum vou dar 2 exemplos que são bastante comuns, que você já praticou provavelmente. O primeiro é andar, então já são 3. E o segundo, vamos lá, bicicleta. O hábito de andar de bicicleta, o hábito de dirigir. No início, você errou muito, até que você não precisava mais pensar, por exemplo, para mudar uma marcha do carro ou para pedalar a bicicleta. Mas lá no início, para você pedalar a bike, você tinha que pensar nas suas pernas, pensava naquele negócio lá rodando. No carro, você pensava em colocar primeira, segunda, terceira e quarta. E às vezes você se enrolava, ficava de primeirinha rasgando o carro. E com o tempo, porque hábito é prática e repetição, você dirige conversando, comendo e às vezes você, se você vai, por exemplo, pessoas para casa do trabalho, ou faz sempre o mesmo trajeto, às vezes fica um hábito até o caminho que nem pensa, quando vê já chegou. Então, quanto mais coisas nós aprendemos com a prática e repetição, isso torna parte de nós, entra no automático. E sendo que você desenvolva hábitos que impulsionam naquilo que você deseja, mais resultado você tiver. E quanto mais hábitos ruins você tiver, menos resultado você tem. E tá tudo bem, tá tudo lá no automático. Então, o cérebro, ele agradece porque ele gasta menos energia. Agora, por que a mudança de hábito? Para você trocar o tempo que você gasta com coisas inúteis, transformando em aceleradores dos seus resultados, focando naquilo que você deseja para a sua vida de verdade. Seja mais tempo com seus filhos, seja mais resultado financeiro profissional, seja mais diversão, seja para se cuidar, para fazer academia, não sei qual que é o teu objetivo, mas para você ter mais resultado, você precisa desenvolver hábitos que fortifiquem, acelerem aquilo que você quer. Então, aqui só um recadinho, os outros vídeos eu trabalho muito a essência, propósito de vida, e isso envolve hábitos, isso envolve tempo, eu estou sempre trazendo coisa aqui. Então, agora que você entendeu em relação ao tempo, você precisa fazer o seguinte, você precisa fazer uma relação do que você vai fazer, ok?
Primeiro, você vai ter uma visão holística, uma visão geral de tudo que precisa para aquilo que você quer. Você anota tudo que você vai fazer. E depois você vai separar o que você não vai fazer, o que você vai delegar, o que é urgente você fazer, o que não é, o que realmente vai acelerar aquele processo. E aí você faz o seu planejamento. Mas entenda, você é um ser humano. É necessário você ter paciência com você, respeitar o tempo, respeitar para você inserindo as coisas de acordo com a necessidade e as habilidades, entender às vezes que você começa a fazer uma habilidade. Lembra que eu dei o exemplo do arroz? Para quem sabe fazer é rápido, para quem não sabe não é. Existe esse processo para a gente aprender. Cada pessoa tem o seu tempo. Então, o que nós aprendemos hoje? Hoje você aprendeu. Vou só recapitular aqui, tá? O que você aprendeu hoje? Você aprendeu que a sua mente é atemporal, ou seja, ela não sabe o que é passado, o que é futuro e o que está acontecendo agora. Segundo, você aprendeu também que você não pode, não deve criar expectativas sobre os outros, sobre o futuro em relação aos outros. Você tem que ter flexibilidade, entender que as outras pessoas têm suas próprias crenças, seus próprios valores, seu próprio mapa de mundo é diferente do seu. Então, você esperar coisas de outras pessoas, você só vai ter problema, vai se decepcionar. Terceiro, o melhor lugar que você deve estar é no agora. Então, pelo menos 70% do seu tempo você tem que estar aqui e agora, no seu corpo, mente, fazendo aquilo que você precisa fazer. Quarto, não existe pílula mágica, tudo tem um processo, tudo tem um tempo para nascer, para germinar, para dar frutos. Quinto, o porquê o seu cérebro, você aprendeu porque o seu cérebro adora viver no passado ou no futuro. E não te deixa viver o teu agora, não te deixa criar, não te deixa viver o que você quer. Você entendeu que ele está simplesmente com um mecanismo de defesa, que você precisa estar alerta para isso. E sexto, o seu cérebro consome 20% da sua energia, por isso ele tem esse gatilho de autoproteção. Sétimo, você aprendeu o que é ressignificação do seu cérebro, ou seja, você começar a usar tanto a ressignificação da outra história para ele referente àquilo que você quer, que vai ser bom para você, aquilo que é o melhor para você, e que aí você faz esse processo tanto com a ressignificação de uma nova história, a história que você conta para você mesmo, ou através de autossugestão, repetição. 8, você aprendeu como distribuir o seu tempo com foco no que você deseja, os 10%, 70% e os 20%. Você aprendeu também a separar as coisas que te dá resultado, focar naquilo que te dá resultado, ou seja, mais energia, fazer mais daquilo que é o que te dá resultado. E 10º, você entendeu o que é desenvolver hábitos e que os hábitos não são bons nem ruins, depende do resultado que você quer. Então, se você quer uma determinada coisa, você precisa desenvolver os hábitos de acordo com aquilo que você quer. E 11, você aprendeu também que trocar o tempo que você gasta com coisas inúteis para coisas úteis, transformando aquilo que não te servia, aquele tempo que era inútil, transformando em aceleradores para os seus resultados. E 12, você aprendeu também que você precisa falar... Agora eu gaguejei, legal. Que você precisa fazer o seu planejamento. Agora, eu te pergunto, essa aula foi boa para você? Você aprendeu alguma coisa? Me diz alguma coisa nos comentários do que você aprendeu. E se você quer ver mais conteúdo, toca no sininho para o YouTube te avisar quando eu estiver no ar. Ele te avisa nos próprios vídeos. E se você quer desenvolver uma das coisas que acelera o ser humano, que é contribuição, você pode contribuir com outras pessoas, mães, mulheres, pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo que vai ajudar. Então, você vai ajudar essas pessoas e ajudar também o canal e me ajudar a ter mais vontade de trazer mais, né,
Porque assim, sabe quando você faz as coisas, faz muitas coisas e as pessoas não valorizam? Então, eu me valorizo, eu trago o melhor que eu posso, o entendimento que eu tenho, que é bom para as pessoas. Então, se você acha isso também, então você me ajuda a ajudar mais pessoas. E por hoje ficamos por aqui, Silene, com você.